Mas aí vamos trazer para o lado individual. Vamos dizer que o Marcos, ele queria beber água e eu estava aqui um pouco mais na frente e ele esbarrou em mim na hora de sair e ir para beber água. Mas que ofensa! Se eu tenho uma imagem a defender, se eu tenho uma autoimagem, um determinado tipo de identidade, mas como alguém quase que me fez cair na frente de tantas pessoas, ele queria me humilhar, ele queria acabar com a minha boa imagem, né? Mania de perseguição, então ele está querendo puxar o meu tapete. E assim eu digo, ele não gosta de mim, logo ele é meu inimigo, logo eu vou cuidar de tudo que ele fizer, que ele pode estar querendo me derrubar de novo. Lá estou eu projetando determinado tipo de comportamento, baseado numa experiência, ele foi distraído e eu também, nos esbarramos. Mas não, eu me identifiquei com determinado padrão e olha, daí para frente, olha o que eu fiz psicologicamente com a minha memória. Eu tive uma experiência, esbarrão. Eu guardei na memória. Ele quer me puxar o tapete. Com base nisso eu penso, aonde ele for eu não vou. Não é assim? Mais ou menos. E se ele estiver lá, eu não fico. Me ofendi. E na próxima vez que eu encontrar ele, vou acertar conta com ele. Olha a ação que eu não posso, porque ele é bem mais forte que eu. Mas vamos supor nesse exemplo, né? Bem todo. É um delírio, é verdade. É um delírio da minha parte. Então eu não posso vê-lo, porque a próxima ação baseada nesse pensamento todo individualizado, identificado da minha imagem, me levou a tê-lo como inimigo. E aí, daí para frente, qualquer coisa que eu puder fazer para acabar com ele, eu vou fazer. Afinal, ele é meu inimigo, ele quis me derrubar na frente de tantas pessoas. Não é assim? Veja o que o ser humano fez com a memória. Ele usa no lugar errado. Ele usa para reforçar um centro de identidade. Os budistas definem o eu como um fluxo de memória. Eles chamam genericamente de skandhas. São fluxos de memória. Tudo que existe no tempo e que é agregado e que é finito e que é manifesto pela memória, seja física, seja fisiológica, seja psicológica, seja mental, emocional, tudo isso são os skandhas, ou seja, é um fluxo de memória ativa que dá base a uma identidade. Aí eu me identifico. Tem lá nos Estados Unidos a gente brincava de, o eu quer dizer I, e a palavra identificação quer dizer identification. Então a gente juntava o eu no processo de identificação. Esse identification, ou seja, eu identifico as memórias que agregadas e em conjunto definem um ser separado dos demais. E aí o mundo se torna um palco em que nós vamos defender a honra, trazer as suas ideias à tona, lutar por aquilo que acha e que acha o certo, e em defesa de todos aqueles que ousam desafiar este modelo de pensamento e assim por diante. Vocês reconhecem algum padrão semelhante na nossa humanidade? Bandeiras de nacionalismos. Bandeiras, nacionalismos. Olha, a mente é tão capaz de separar e de dividir e de criar polos, que o sonho de muita gente na Força Aérea, onde eu estudei, era ser piloto de caça. Então, a gente já dividia, o piloto de transporte já não conseguiu ser o piloto de caça, então ele era o carroceiro. Piloto de passageiro ou de carga seria o carroceiro, e o piloto de caça que seria o piloto verdadeiro. Aí você chegava lá, piloto de caça, que beleza, não, você é subsônico ainda, não é supersônico.
Aí eu digo, eu nunca vou chegar onde eu gostaria de chegar. E a mente vai assim, separando, dividindo, qualificando, classificando para diferenciar e dizer, eu sou melhor. Você não é ainda. Quando você chega no emprego pela primeira vez, você pode perceber isso claramente nos níveis hierárquicos e nos dizer, novinho, não vem querer inventar não, aqui é assim, fica na sua, que você é muito novinho. Alguém já experimentou isso na vida? Alguém já ouviu a frase, já tentamos isso aqui e não funciona? Você é muito novinho para saber? Ou coisas do gênero? Às vezes a gente vem, ou a pessoa vem com a chave que resolve tudo, mas vem um antigão e diz, isso já foi tentado em 1942, mas não havia aquela realidade, agora poderia funcionar e está todo mundo fechado nas suas imagens mentais, nos seus conceitos individualizados, nas suas concepções arraigadas. Vocês já ouviram aquela esposa com certa idade, ou o marido com certa idade, dizer para o cônjuge, você não é o mesmo com o qual eu me casei? Já ouviram essa coisa, né? Mas não é mesmo, graças a Deus. Que bom que nós estamos em movimento, aprendendo, mudando, a vida vem mudando e nós vamos chegando e vendo com olhos novos. Esse mesmo senhor Jiddu Krishnamurti dizia que a experiência, muitas vezes, se for para o lado psicológico, é um carro que anda com seus faróis voltados para trás. Você só olha o que passou. Você não está olhando aquilo que é presente, não está olhando aquilo que está vindo, não está se dirigindo para, você só está olhando para trás. Perde o foco. Não sei nem se tem foco. Está olhando para o lado errado. Se pelo menos olhasse para frente, podia ajustar o foco, mas nem para isso ele está. Então nós não estamos aonde estamos, nós estamos no passado, nós estamos naquele eixo de memória, e nós nos centralizamos em termos de percepção, opinião, comportamento, pensamento. Lembra do ciclo? Nós fazemos isso psicologicamente. E aí está a nossa desgraça, ou o drama humano. Nós usamos a memória não para as coisas objetivas. Ali é o lugar dela. Nós usamos para as coisas psicológicas. Para reforçar ou rechaçar aquilo que eu não gosto, que eu não quero. Para reforçar o que eu quero, o que eu gosto, e para não ter aquilo que não me agrada, ou que eu não me identifico com ela. E esse é o grande drama humano. Nós não vivemos nem no momento presente, nem no futuro. Como é aquela passagem bonita do WhatsApp? Excesso de passado é depressão. Excesso do futuro é ansiedade. E excesso de presente é estresse, né? Não é? É estresse. Então, quando a gente tem excesso de alguma coisa temporal, nós estamos fora da realidade. Porque o tempo é uma coisa ainda construída mentalmente. Ele existe fisiologicamente, naturalmente, biologicamente, mas a nossa maneira de pensar não precisa ser acoplada aí. Nós temos um atributo mental para poder ver e agir objetivamente, e agir no lado mecânico, objetivo da vida, e não no lado psicológico. No dia que eu me libertar desse fardo, eu vou dizer um dia, Marcos, naquele encontrão que nós tivemos aqui, você me viu naquela hora? Aí ele vai poder dizer, não, eu só fui beber água e esbarrei, não te vi. E é esse o nosso problema. Nós estamos com um manual que é lá do passado, de conceitos, de condicionamentos, de cultura, de passado, nomeações, classificações, que diz um homem que é homem não leva desaforo para casa, e assim por diante. Esses absurdos, eu ouvi isso na minha infância. Os brutos também amam, os bravos morrem de pé. Viva a guerra, viva a guerra. Pois é. Do meu tempo. Mas do meu tempo de criança, o meu pai dizia, olha, você não traga desaforo para casa. E eu, magro desse jeito, eu vou encarar quem? Senão você apanha também. Como é que eu ia voltar? Mas eu não sabia bem, né?
Eram condicionamentos que eu pude me libertar, eu vou ser amigo deles. Não é? Aí fica tudo em paz. Mas o ponto é o seguinte, quando temos esse acumulado de tempo impedindo que nós percebamos a realidade, que nós percebamos as coisas como são, nós ainda estamos condicionados, nós temos uma bagagem que impede de vermos a realidade. E o que é karma? Não é a ação? A palavra karma quer dizer ação. É alguma coisa que você planta aqui e no tempo você vai colher lá na frente. É uma coisa mecânica. Você planta laranja, você não vai colher banana. Você planta laranja, você vai colher laranja quando a árvore crescer, der fruto e você cuidar decentemente dela, tiver as condições adequadas, ela vai dar laranja. Não vai ser banana. É uma lei de harmonia, de causa gerando efeito, de ação gerando sua reação, da natureza voltando ao equilíbrio. Quando eu jogo uma pedra num lago, as ondas se fazem, batem sua margem e voltam. E neutraliza-se tudo. A natureza busca o equilíbrio. Então, quando eu atuo de alguma maneira, seja fisicamente, emocionalmente, mentalmente, eticamente, moralmente, eu estou colocando uma ação na natureza. E a sua reação é inevitável. E aí temos um estudo fascinante que faremos lá em Água de São Pedro, sobre essa lei maravilhosa, que é a lei das leis, a lei da harmonia universal, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Karma, portanto, é uma possibilidade de agir de uma maneira em que você possa, inevitavelmente colhendo seus resultados, mas você tem uma determinada escolha em cima da ação que você vai fazer, que só pode ser bem realizada se você souber aquilo que é necessário para o momento. Se você olhar com aqueles olhos do passado, com aqueles condicionamentos, você não vai entender o que é para ser feito. Você só vai ver aos olhos do seu condicionamento. Então eu só vou olhar as coisas com os olhos do passado. Vou estar com o meu farol virado para trás. Mas o ato de olhar e ver o que é para ser feito, só a vida vai dizer o que é para ser feito. Ou o que não é para ser feito, ou se é para ser feito ou não. Há um princípio na China chamado Wu Wei, que é a ação na inação. O sábio não precisa agir externamente. Dele perceber a vida em sua totalidade, ele sabe a hora de ficar parado e sabe a hora de se mover. Ele vê na vida se é momento de plantar ou se é momento de colher. Se é momento de ação externa ou se é momento de ação interna. E assim a harmonia através dele é feita. Esse é um princípio chinês, da filosofia chinesa chamado Wu Wei. Mas então se eu planto e eu estou colocando alguma coisa no tempo, o karma é uma coisa temporal em que liga uma ação a uma reação no futuro, cronológico. Ele entra no tempo. Os astrólogos não dizem que Saturno, eu apontei até para Isis lá nessa hora, não dizem que Saturno é Cronos. Ele é o tempo como retorno daquilo que foi plantado. Quando chega o momento de Saturno chegar, todo mundo tem medo do pobre do Saturno. Ele é apenas uma expressão da lei. Se você plantou, você vai colher. É inevitável, é uma lei da natureza. Então, que bom que ela venha. Se ela for boa, eu vou colher o que eu plantei de bom. Se ela for má, entre aspas, e só existe o mal na cabeça de quem o percebe, parêntese, existe alguma coisa boa ou alguma coisa má em si mesma? Ou é quem percebe que dá o nome a isso, de bom ou de mal? É quem percebe, né? O sol é bom ou é mau?
Ah, ele dá vida, ele é maravilhoso, ele cresce as plantas, ele faz a vida aqui. Beleza, fica o dia inteiro embaixo dele. Né? A água é boa ou é má? Ah, ela nutre, ela dá vida, ela hidrata, sem ela a gente não vive e tal. Pergunta o pessoal do tsunami lá nas ilhas, lá no Pacífico, depois do tsunami, se a água eles querem ver ela boa, assim, vindo com aquela onda gigante aproximando. Então é quem percebe que vai dar o nome de bom ou de mal. Então, o pobre do Saturno não é bom nem mal. Ele é apenas um reflexo da lei que ao você plantar, você está colhendo aquilo que você plantou. Então, karma não tem aspecto bom ou aspecto mal. Tem aspecto de sintonia com a lei e com a natureza e aspecto de antagonismo com a lei e com a natureza. Todo o sistema astrológico, o sistema de pensamento e de comportamento e de ação natural segue determinadas leis. E nós podemos ajustar-nos a elas ou irmos em oposição a elas. A escolha é nossa. Se eu pego um galho de árvore, trago ele para baixo e curvo ele, e largo, ele pode barrar no meu rosto e me ferir, porque ele vai voltar ao equilíbrio. A árvore é a culpada? Ou eu, em minha imprudência, em minha imprevidência, curvei e larguei o galho e ele vai bater no meu rosto? Então as leis são leis, mas a ação é que pode ser percebida harmonicamente, vivida harmonicamente, de acordo com a capacidade de percepção. Logo, se há um momento no tempo cronológico que eu possa agir e perceber, qual é esse tempo mesmo? Agora. Não há outro tempo. Quando é a transformação que eu tenho que deixar de ser violento para com meus semelhantes mesmo? É só agora. É agora que eu tenho que dizer, eu te amo, me perdoe. Não é amanhã, no outro lado. Desculpe, eu não fiz por querer. Ou então, desculpe a minha irreflexão. Não tem outro momento. Só pode ser agora. No momento que se mostra a realidade. Onde que a eternidade pode estar na nossa vida? É aqui que a gente a toca. E é aqui que ela está. Há uma passagem lindíssima num tratado oriental que diz assim: há uma paz que ultrapassa o entendimento. Mora no coração daqueles que vivem no eterno. Há um poder que renova todas as coisas. Vive e atua naqueles que conhecem o eu como uno. Que essa paz desça sobre nós e que este poder nos eleve. E aí vai, até que nos encontremos e tal, numa determinada circunstância. Mas há essa passagem inspiradora de dizer: há uma paz que ultrapassa o entendimento e que mora no coração daqueles que vivem no eterno. Vocês não acham uma certa coincidência todos os grandes instrutores espirituais trazerem determinados conselhos de atividade com determinadas características bem comuns? Eles diziam amor, tolerância, compaixão, justiça, paciência. O que isso tem em comum, essas qualidades chamadas espirituais que todos os instrutores trouxeram para a humanidade? Elas não têm um toque de eternidade? Se eu falar assim: olha, eu sou paciente com você, mas só até amanhã. Se até amanhã você não mudar, está fechado o nosso tempo. Isso é paciência? Comunicação não violenta. Pois é, não violenta, veja bem. Isso é paciência? Pois é. Então a paciência não entra a questão tempo. Não entra a questão daqui para frente, dali para trás. Parece que paciência é paciência. Ponto.
O filho que está com 2 anos, fazendo arte e tudo, a mãe que ama vai dizer para o filho, se não sair daí em 2 minutos e tal, a criança está vivendo e a mãe vai administrando com compaixão, com um coração gigantesco. Ainda mais se for avó, né? Aí pode tudo. Mas a mãe que está tentando educar ainda tem a tentação de querer moldar, controlar, impor, fazer. Aí vem a avó, que é mãe com açúcar, né? E, não, deixa o menino e tal. É tolerância ilimitada.